Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para trazer uma palavra da parte do nosso Deus. A igreja ainda está com as portas fechadas, creio que mais um pouco a gente retorna, vamos fazer tudo com segurança. Os irmãos fiquem tranquilos, o dia que nós retornarmos, retornaremos primeiro sabendo que as autoridades já permitiram essa aglomeração. Faremos com critérios. Então, quanto a isso, mais uma vez eu quero tranquilizar os irmãos, nós estamos atentos a tudo que está se passando. Mas enquanto as igrejas, a nossa, por exemplo, a nossa está com as portas fechadas ainda para receber o público, nós estamos com o coração cada dia mais aberto para ouvir a palavra de Deus, aberto para trazer aquilo que Deus quer para nós, para trazer para os irmãos mensagens de paz, de esperança. Estamos vivendo dias terríveis, mas ao mesmo tempo dias maravilhosos. Eu creio que se nós dessemos a oportunidade, vamos dar. Imagine você que tem experiência, está tendo experiência nesse período da pandemia, vá anotando, porque quando nós retornarmos aos nossos trabalhos, nós vamos dar a oportunidade, perguntar quais aqueles irmãos que querem trazer um testemunho do que Deus fez nesses quase 60 dias, não sei se vai chegar a tanto, enfim, no período de pandemia, em todas as áreas, a área financeira, o que Deus fez, não é que Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu tenho já vários testemunhos de irmãos nesse sentido, na comunhão familiar, né? Pais falando que, puxa vida, hoje eu sei quanto eu precisava de estar mais com os meus filhos. Então tudo isso tem sido positivo e outras coisas mais. Nada é só derrota, nada é só, que aflição. Não, Deus sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós precisamos. Mas hoje, ao final da pregação também, eu quero fazer uma menção. Hoje é Dia das Mães, e nós faremos uma homenagem, eu falarei uma palavra, mas por enquanto nós vamos nos ater então à palavra que Deus nos deu para hoje. E eu quero ler dois versículos que estão em Gálatas 5, e os versículos são os de número 16 e 17. E vamos meditar um pouquinho sobre isso, amém? Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem, preste atenção nisso, se você puder grifar aí, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis, vocês, fazer o que quereis. Não consegui, vós, fazer o que quereis. Amém? Vamos falar com o nosso Deus? Pai querido, estamos aqui com temor e tremor para trazer mais uma palavra da Tua parte para o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra mais uma vez, que o Teu povo, que os amigos, que as pessoas que estão perdidas e que estiverem ao alcance dessa gravação, dessa mensagem, possam realmente fazer uma aliança nova contigo, Senhor, e proclamar, Senhor, que eles possam proclamar a misericórdia que o Senhor tem sobre a nossa vida, proclamar o amor, proclamar a graça que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem servido a nós com ela, Senhor, e que nós possamos ser essas testemunhas vivas do Teu poder nas nossas vidas, que nós possamos glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de mais nada, eu queria fazer aqui uma comparação, não é bem uma comparação, é uma analogia da carne com o espírito, e eu criei aqui uma convenção
A gente já estudou isso bastante até aqui da nossa igreja, mas eu criei aqui uma convenção e nós vamos entender dessa forma que nós colocamos aqui, tudo ficará mais fácil, mais compreensível. Então aqui ele diz que a carne milita, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então vamos chamar a carne de natural, coisas naturais, a carne. Toda vez que eu falar de coisas naturais, estou falando da carne. E quando eu falar de coisas sobrenaturais, eu estou falando do espírito. Então, a natural luta contra a sobrenatural. É muito importante que você guarde isso. Se você guardar isso e entender isso, todas as demais coisas a respeito de Deus, do reino de Deus, do serviço a Deus, tudo isso será compreensível. Você vai entender que você não é nenhum robô e você vai entender que você também não tem tanta liberdade assim como você imagina, não é? Então, tudo passa a girar em torno disso. Natural versus sobrenatural. Você vai ver que há momentos que nós temos que ser 100% sobrenatural, 100%. E há momentos que nós estamos vivendo naturalmente. Não temos que trazer o sobrenatural numa coisa que é natural. Você vai entender isso bem, tá bem? Outra coisa, você vai ver que o Senhor não nos tirou do mundo. Ele nos deixou aqui nesse mundo. Então nós vamos ter que conviver com as coisas terrenas, com as coisas da carne, mas nunca nos esquecendo que nós somos espirituais. A partir do momento você recorda as pregações que nós já fizemos, e você vai perceber que é uma continuação, você vai perceber que todo o tempo o Senhor está tentando mostrar ao homem, primeiro, eu quero morar com vocês virão morar comigo depois na eternidade, mas vamos fazer alguns treinamentos, eu quero que vocês me sirvam, que vocês me adorem em espírito e em verdade, eu quero que vocês façam as coisas de uma forma assim, mais natural. Não gostaria que vocês fossem obrigados a me adorar. Então, o tempo todo Deus está falando isso conosco. Jesus vem e explica, fala para a mulher samaritana, falou para Nicodemos, olha, tem que nascer do alto. Então isso é ser espiritual, é ser guiado pelo Espírito. Então o natural, que é carne, as coisas naturais, a carne, é mais palpável de se ver. São coisas que você tem resultado, vamos dizer assim, imediato. Não que as coisas espirituais não tenham, você vai orar, não vai acontecer, não é isso. Eu estou dizendo, é palpável, é visível, é concreto. Você olha assim e parece, se bem que o concreto é o espiritual, mas é nesse aspecto assim de você ver, você poder palpar. E o homem é muito disso. Ele quer ver para crer. O homem, embora a Bíblia diga que nós temos que crer para ver, né? Olha a diferença. Mas o homem é assim, não, eu só acredito vendo, eu quero ver. Dentro desse aspecto, você vai passar por algumas situações que talvez você diga assim, puxa vida, eu não sabia disso. Eu estou vivendo na carne, podendo viver muito mais no sobrenatural. Então, por exemplo, uma compra presencial é diferente de uma compra via internet. Há muita gente que não compra nada pela internet, porque não, eu quero ver, eu quero medir, eu quero vestir, ou porque tem receio, né, desconfia, mas a diferença do natural para o que é palpável para o sobrenatural, nesse sentido de compra, por exemplo, a compra presencial. Eu falei com a minha esposa assim, olha só, ela disse, eu estou precisando de comprar isso assim, essa roupa e tal. Eu digo, entra aí na internet, tem a loja X, a loja Y. Aí ela disse, não, mas aí eu tenho que ver, eu quero pegar o tecido. Então, porque as coisas são mais palpáveis, a nossa tendência é ficar mais ligado nas coisas da carne, naturais. Já o sobrenatural, o que o sobrenatural exige? Ele exige fé o tempo todo. Nós vivemos de fé. O que é viver de fé? É o tempo todo acreditando naquilo que não vemos.
Um pastor uma vez, há muitos anos atrás, disse que a fé é um salto no escuro, é um pulo no escuro. Você não está vendo. Alguém diz pula, aí você pula. Então, exige fé o tempo todo, sobrenatural, e exige obedecer às cegas. Obedecer sem estar vendo. Você não vê Deus. E a Bíblia diz que você precisa obedecer a Deus que você não vê. E é muito difícil a gente obedecer o que não vê. Você imagina uma mãe que trabalha o tempo todo fora e a criança fica em casa. E a mãe que não trabalha fora e fica o tempo todo com a criança. Você pode ver que a obediência dessa criança vai ser diferenciada. Vai ser, porque a mãe que trabalha o tempo todo fora tem ali uma cuidadora, uma babá, uma secretária, e ela aprende algumas coisas com aquela secretária, e quando a mãe chega e vai dar uma ordem, a criança não quer responder porque a mãe não tem contato. Então, pela fé, essa criança precisa entender o seguinte: embora a minha mãe não esteja aqui comigo, o meu pai não esteja aqui comigo, ele é meu pai, ele é minha mãe, não importa se a presença dele está aqui, eu preciso obedecer. Então, isso é comparado à nossa parte espiritual. Agora, outra coisa, as coisas do Espírito sempre visam agradar a Deus. A glória é sempre dele. E isso é uma linha tênue. As coisas da carne, você vai perceber que a gente procura se agradar a nós mesmos, a nos agradar a nós mesmos. Você se agrada a si mesmo. Você busca o seu deleite. Quando aquele versículo que diz, pedis e pedis mal, porque pedis para gastar em vosso deleite próprio, o que o Senhor está dizendo através desse versículo é que você está sendo egoísta. Você está pedindo só para gastar para você. Você não está pedindo para glorificar o nome do Senhor. Está entendendo? As coisas do Espírito sempre visam a glória para ele. E a glória é dele. Isso é de uma importância tremenda. Em Atos capítulo 4, Pedro e João são presos. Eles estavam pregando o Evangelho, falando das boas novas, pregando a ressurreição dos mortos. Então, as autoridades vieram e prenderam eles dois. E eles estavam presos e tal, só que no final, depois acabaram soltando eles e soltaram com uma condição. Houve lá um conselho, disse, nós vamos soltar, não pedir para eles irem embora, não falarem mais nada. E aí foram soltá-los. E ao irem soltá-los, disseram para eles assim, olha, nós vamos te soltar, mas vocês não falem mais nada, nada. Não preguem, sumam daqui. E aí no versículo 19 ele diz assim, vocês acham que nós vamos obedecer mais a vocês do que a Deus? Olha o mais, importa obedecer a Deus, mais a Deus do que aos homens. Significa que nós temos que obedecer aos homens. O sobrenatural, não é? Eu conheci uma pessoa que, quando foi batizado com o Espírito Santo, não queria obedecer mais ninguém, eu só obedeço a Deus. E parecia que tinha saído da terra. Não é isto. É obedecer aos homens, mas obedecer mais a Deus. O que é a Deus? Em primeiro lugar. Então, tudo que for ferir a palavra, nós temos autoridade para desobedecer ao homem e obedecer a palavra. Importa mais agradar, obedecer, agradar a Deus do que aos homens. Agora, outra coisa que eu queria que você observasse, vai anotando aí que são coisas importantes. As coisas da carne são vitrines, e essas vitrines são chamativas. E aí é que mora o perigo. As coisas da carne, porque eu disse que elas são palpáveis, elas são visíveis, elas são vitrines. Nós vamos dar alguns exemplos de vitrines aqui das coisas da carne. E porque a gente pode contemplar, você já passou numa vitrine, passou batido? Mas você também teve aquela vitrine que você passou, olhou, pera um minutinho. Às vezes eu estou andando com a minha esposa no shopping e eu já sei onde ela vai parar. Aí sabe o que eu faço? Quando eu vejo a loja que ela vai parar assim, eu olho para o outro lado e falo assim, aquilo ali assim e tal, mas parece que tem um negócio, rapaz. Quando eu acabo de mostrar assim, ela vira a cara para cá e olha assim, só um minutinho, deixa eu dar uma entradinha aqui. Chamou atenção, ela entra. Mas outras coisas que ela passa assim e
não chamaram atenção, mas são vitrines. E outra coisa que eu queria que você observasse é que as vitrines são montadas para chamar a atenção. Nem sempre o que está na vitrine é aquilo que você gostaria, nem sempre as coisas da vitrine são boas, mas elas estão ali para chamar a atenção. Aí você chega lá, uma camisa, tá? Quando você põe a mão no pano, ih, horrível. Ah, esse pano aqui pinica. É muito fino, a qualidade é ruim, mas está na vitrine, é um chamariz. E nós temos que ter muita atenção, porque as coisas da carne são assim, elas são vitrines, são chamativas, exatamente para te desviar do espírito, para te desviar das coisas espirituais. Nós, aqui em Gálatas, ainda no capítulo 5, nós lemos aqui no versículo 25 assim: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então o que é que nós temos falado esse tempo todo? Aprender a andar sob a direção do Espírito. Por isso essas vitrines são obstáculos. Então eu quero chamar essas vitrines de obstáculos. O título da nossa mensagem de hoje qual é? Vencendo obstáculos. E você vê que na imagem, o nosso artista, que fez a arte aí, né? Ele preparou exatamente o que eu estava imaginando. Não falei nada, mandei para ele, ele colocou alguém pulando os obstáculos. Vencer os obstáculos, eu gosto muito dessa ideia de pular, passar por cima. Aliás, você lembra de alguma coisa que nós já pregamos aqui nessa série, passar por cima? Quando o Senhor disse assim para o povo dele lá no Egito: coloque o sangue do cordeiro que vocês vão matar nos umbrais da porta, e a morte, as coisas da carne, as coisas que derrotam, virão, e quando ela chegar nessa casa e vir o sangue do cordeiro, a morte passará por cima. Então, os obstáculos, eles precisam ser, você não precisa derrotar, você não precisa quebrar uma vitrine, entre aspas. Você não precisa quebrar, você pode contornar ou pode passar por cima. Deixa os obstáculos, eles vão estar ali, você não vai eliminar todos os obstáculos do mundo, mas você pode passar por cima. Então, essas vitrines eu vou chamar de obstáculos a serem vencidos ou contornados. Nós vamos viver com elas, conviver com elas todo o tempo. Em João capítulo 15, no versículo 19, Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Na oração que ele faz ao Senhor Deus, Jesus dizendo assim na sua oração sacerdotal: eu não peço que os tirem do mundo, mas que eles não sejam igual ao mundo. E outro versículo diz: não vos conformeis, tomeis a forma desse mundo. Mas nós temos que estar no mundo. Então, como conviver com essas vitrines chamativas, com a carne, sem ser contaminado pela carne? E é isso que eu quero passar para os irmãos, aquilo que o Espírito Santo nos deu. Primeira coisa, nós vamos falar do tempo. Tempo é uma vitrine. Tempo é uma coisa chamativa. O seu tempo, como ele é usado? Ele é usado para o trabalho, ele é usado para o descanso, ele é usado para o lazer, não é verdade? Então, muita gente não se dá conta de que deixa de fazer as coisas do reino, fazer as coisas espirituais, porque está se agradando mais dessa vitrine. Como é que ele se agrada mais dessa vitrine? Ele se agrada mais dessa vitrine quando ele usa o tempo para si, para beneficiar a si. Lembra como nós falamos aqui que as coisas espirituais, elas são para agradar a Deus. Lembra do versículo em Atos 4,19? Importa agradar mais a Deus. Então, todo o tempo, Deus, as coisas, a honra é de Deus, a glória é para Deus. Então, isso é muito importante. E quando você usa o tempo para si, somente para si, você está, de uma certa forma, desprezando as coisas espirituais. Deus não quer que você viva 24 horas falando das coisas do reino.
a não ser alguns que foram chamados, mas mesmo esses missionários de tempo integral que foram chamados, mesmo esses, Deus dá a eles lazer lá, dá tempo que ele vai no restaurante, que ele tira férias. Sim, com certeza, é isso. Então, quando você usa o lazer, satisfaz a você. Você imaginou? Ah, não, hoje eu preciso descansar. Sim, precisa, mas quando esse lazer ocupa o lugar que deveria ser usado nas coisas espirituais, você está se beneficiando, trazendo mais para você e deixando as coisas espirituais de lado. Então a fachada de Satanás para não servir a Jesus nesse quesito é dizer, eu preciso de tempo, eu não tenho tempo. Irmãos, quantas pessoas eu já encontrei que dizem assim, pastor, eu gostaria muito de trabalhar na igreja, mas eu não tenho tempo. Que coisa absurda. Meu amado, quem te dá 24 horas por dia é o Senhor. Então, você precisa trabalhar de uma forma, você precisa trabalhar isso na sua vida de uma forma que o tempo apareça. Em Efésios 5,16, diz que nós devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? É usar o tempo de uma forma melhor, é resgatar o tempo para si, é coordenar na sua vida e ordenar na sua vida de uma forma que o tempo seja usado para si, mas também sempre lembrando que você é um ser espiritual e você importa agradar mais a Deus do que aos homens. Você tem que agradar mais a Deus do que a você. E quando você agrada a Deus, Deus agrada a você. E olha, esse agrado é sobrenaturalmente muito melhor do que aquele que você busca. Amém? Então, o seu tempo é para glorificar a Deus. Eu te pergunto, o que você tem feito com o seu tempo? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo, mas gasta horas nos joguinhos de internet. Pastor, mas eu não posso joguinhos de internet. Você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas te convêm. Há coisas que vão te viciar e vão roubar o seu tempo. Vão roubar o tempo da sua família. Vão roubar o tempo do seu convívio. Agora você está com tempo demais. Você está vendo quanta coisa você podia fazer para os seus filhos, para a sua casa e até para Deus, lendo mais. Há pessoas que estão estudando a Bíblia nesse tempo. O tempo apareceu. O que Deus quer não é que ele pare e diz, eu vou te parar, vou te paralisar, vou te deixar em cima de uma cama, preso, e você vai ter tempo. Não, ele quer que isso brote do seu coração. Isso nós aprendemos nas pregações anteriores. Isso é o quê? Fazer pela graça, por amor. A segunda coisa que é uma fachada é o nosso tesouro. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O problema não é o tesouro. O problema é qual é o tesouro. Deus não está dizendo que tesouro é pecado. Ele está só dizendo assim, escolha o tesouro correto. Porque onde estiver o seu tesouro, o seu coração vai ser achado ali. E como Deus trata com o coração, Ele não quer que o seu coração vá para um tesouro equivocado e deixe o tesouro certo, que é o tesouro espiritual, de lado, a ponto de você perder isso. Então o problema não é o tesouro, é onde está, qual é esse tesouro. Aqui fala de coisas que te fascinam. Tesouro, as coisas que te fascinam. O seu tesouro precisa ser para glorificar a Deus. Então tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você gosta, ele tem que estar abaixo do Senhor, abaixo das coisas de Deus, porque senão se torna uma idolatria. Esse é que é o problema. O seu tesouro pode te desviar de Deus. Mas Deus, vou repetir, irmãos, não é contra você ter tesouros. Deus não é contra. Os servos de Deus todos eram ricos. Tinham coisas que gostavam. É pecado você ter um carro bonito. Eu gosto de carro. Se eu pudesse, eu teria carros maravilhosos. Eu não posso, eu não tenho dinheiro para isso. O que eu tenho me satisfaz.
Mas se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, certamente eu compraria um carro muito melhor. Uma casa, se você tivesse muito dinheiro, talvez você quisesse, não é pecado. O problema é que o seu tesouro precisa glorificar a Deus. Por isso o seu coração precisa estar em Deus para que Deus te dê o tesouro. E não você buscar o tesouro e através do seu tesouro você glorificar a Deus. Você precisa buscar a Deus, Ele vai te dar o tesouro e esse tesouro vai fazer você glorificar a Deus. Quantos entenderam isso, amém? A terceira coisa é o seu talento. Ah, meu amado, muita gente se confunde com essa coisa de talento. E essa parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, fala de um homem que foi viajar e entregou os seus bens. Ele era um patrão, ele entregou os seus bens. Então esse talento aqui está falando de bens também. Isso aqui, ele leva para uma direção de poder, de autoridade. Ele entrega os seus bens, ele divide os seus bens. Ele dá 5 talentos para um, ele dá 2 talentos para outro e ele dá 1 talento para outro. Preste muita atenção. Eles representavam poder ou meio de buscar mais talentos. Qual é a diferença? É que eles pertenciam ao seu Senhor. O texto diz que esse Senhor foi viajar e entregou os seus bens. Ele não deu, ele entregou para eles serem cuidados. Ele é diferente das coisas carnais. São coisas de Deus. Então aqui você pode falar de talentos, de dons e talentos, e pode falar também das coisas que Deus entrega para que você construa. Recentemente, agora acabamos de falar sobre tesouro. Se você entender que é Deus que te dá o tesouro, você vai trabalhar esse tesouro, vai trabalhar esses bens, de forma que você sempre reconheça que eles não são teus. Mas que, porque não são teus, você também não vai deixar de lado. Tem gente que é o seguinte, não é meu, que se dane, deixa para lá. Não é meu, não vou tomar conta. Não, aqui, por isso que eu estou fazendo a junção do tesouro com o talento, Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim através dessa parábola, um homem entregou os seus bens, é como se ele dissesse assim, eu vou te entregar os meus bens para vocês, 5 para aqui, 2 para aqui, 1 para aqui, mas eu quero que vocês se redobrem, porque eu vou voltar e vou pedir contas. Eu quero saber como é que estão aqueles bens que eu deixei com você. Então, os nossos talentos, esses nossos bens, podem ser muitas coisas. Eles podem ser, por exemplo, a nossa profissão. Ele pode ser um dom artístico. Deus te dá uma profissão, Deus te dá um dom artístico. Ou você acha que você que comprou um dom artístico, ou a sua profissão, não, eu estudei, eu batalhei para isso, Deus não me deu a minha profissão, eu que saí, corri atrás, paguei um preço e me fiz especializações. É? E a vida, quem te deu? E a inteligência, quem te deu? Olha, irmãos, como é que é uma linha tênue? Nós estamos vivendo com coisas palpáveis, a minha profissão, o meu dom artístico, mas eu tenho que entender que tem hora que tem que parecer assim, eu vou fechar o olho e não vou vê-los. Eles vão virar abstratos, eles são espirituais, ou seja, eles não me pertencem. Uma das coisas, irmãos, quando eu comecei meu ministério de louvor, há 33 anos, eu canto muito antes, mas eu gravei meu primeiro trabalho há 33 anos aproximadamente. Sabe o temor que eu tinha? Porque eu passava assim, cantando para lugares, de vez em quando encontrava um cantor ou um pastor, que uma vez eu fiquei apavorado, encontrei um pastor que perdeu a voz completamente, ele falava, e eu tinha um temor de perder a voz, e eu vivia só daquilo, aquele era meu ministério espiritual, não ministério religioso, ministério de trabalho no reino, mas também era o meu ganha-pão, eu vendia os CDs. E como eu tinha, irmãos, como eu tinha pavor de ficar gripado e ter que encerrar 2, 3, 4 agendas. Eu não teria o dinheiro para ir lá vender os CDs, eu vivia daquilo, aquele era meu ganha-pão. Então eu tinha uma coisa material, palpável, mas o tempo todo eu vivia me policiando, Senhor, não tire de mim, não tranque a minha voz, não me deixe ficar doente, não me deixe ficar rouco.
Mas o seu talento pode ser seu ministério na igreja. Há pessoas que se agarram tanto ao ministério na igreja, que quando você vai pedir, fulano, eu preciso substituir você, eu preciso botar um outro ali, a pessoa briga e às vezes sai da igreja. E às vezes pergunta, mas por quê? Ele pega o ministério, ele agarra, o ministério é meu. Não, é espiritual. É o talento. Quem deixou o talento? O dono do talento, o Senhor disse, eu vou te deixar 5, 2 e 1. Vocês vão granjeando. Então, com o seu ministério na igreja, você tem que criar novas pessoas para eles te sucederem. Você tem que ganhar pessoas através do seu ministério, evangelizando. Você tem que servir muito bem na igreja, mas o ministério é do Senhor. Outra coisa é a sua família. Seu talento pode ser a sua família. Ah, Deus me deu uma família, e você se fecha em torno da família, que nem para Deus você abre mais o coração. Qualquer coisa na sua família, não, minha família em primeiro lugar. Não, o que Deus fala a respeito disso, eu já ensinei aqui na igreja. A família vem antes da igreja. Não significa que a família vem em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, senão esse versículo estava errado. A família veio antes. Depois é que formou a igreja. Mas você não pode botar a família acima das coisas da igreja. Porque senão, na hora que você, por exemplo, alguém da família adoecer, você tem que pedir para a família. Ela está em primeiro lugar. Por que você vai pedir a Deus? E você acha que Deus não vai te cutucar? Ele te atende por causa da misericórdia dele. Já pensou nisso? Então pensa. Então, a sua família é um talento que Deus está te dando. Pode ser esse talento, pode ser esse poder, pode ser esse bem, algo que você tem orgulho. Eu tenho orgulho da minha família. Eu acho que a minha família é uma família abençoada, apesar dos problemas que nós temos. Ninguém é perfeito. A família de Abraão não foi perfeita. Mas até hoje se fala de Abraão, uma família abençoada. Mas ela não pode ser endeusada a ponto de eu passar acima das coisas de Deus. Então, estas coisas, todas essas coisas, podem nos levar para dentro ou para fora. Nessa parábola dos talentos, eu quero te chamar a atenção para uma coisa, para finalizarmos. Quando esse homem retorna, ele chama as pessoas, aquele a quem entregou 5 talentos, e aquele disse, olha Senhor, eu apliquei os 5 talentos, eu levei, eu cuidei tão bem dele, que eu consegui mais 5 talentos, está aqui 10. Ao que ele entregou 2, ele disse, olha, eu peguei os 2, trabalhei, sempre lembrando, não posso decepcionar o meu Senhor. Esses talentos ele deixou comigo, mas são dele. Aí eu granjeei, alguns termos que ele usa, eu apliquei, investi, mas sempre lembrando que é do Senhor. Está aqui, agora estou te devolvendo 4. Ele ficou com quantos? Nenhum. Mas ele usou, ele teve poder, ele teve meio de autoridade. Imagino, esse talento pode ser um monte de coisa, a sua família pode ser uma família do presidente da república, o seu dom, você pode ser um artista internacional, sempre lembrando, eu sou espiritual, não sou carnal. Mas aí, quando chegou perto daquele, ele chamou que ele deu um talento para o Senhor, eu reconheci que esse talento não era meu. Eu não podia perder esse talento. Aí o que eu fiz? Eu enterrei e guardei. Estou te devolvendo, está aqui. Olha a resposta para os 2 primeiros e a resposta para esse último. A resposta para os 2 primeiros é igual. Ele diz assim no versículo 21. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Presta atenção na profundidade desse versículo. Muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Então todas as coisas que nós temos é de Deus, vem de Deus. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Aos 2 primeiros ele falou isso. Mas ao que tinha um talento, que enterrou o talento, que guardou o talento e não fez mais nada, versículo 30 de Mateus capítulo 25, leia aí, diz assim, quanto ao servo inútil, a primeira coisa que ele diz é que você é inútil. Ele te dá um talento e você enterra o talento. Vou repetir, o talento não é só um dom de tocar, um dom, é a sua profissão,
O que você tem feito a sua profissão? Toda hora isso vem aqui na minha cabeça. Você é médico. Você tem sido um médico cristão? Você tem sido um médico que serve a Deus, que testemunha? Você é um advogado? Você é um advogado verdadeiramente cristão? Você é um empresário? Você é um comerciante? Você é um comerciante que o nome do Senhor é glorificado? Você pode botar dentro do seu estabelecimento: o Senhor é rei disso aqui? Ou você trabalha de uma forma que as pessoas é melhor não saberem que você é cristão? Então, no versículo 30, ele diz assim: quanto ao servo inútil, já chamou de inútil, isso para mim já era. Se eu não sou útil para o Senhor, o que não é útil é desprezível. Quanto a você, quanto ao servo inútil, lançai-o para fora. Os outros vêm para dentro. E esse aqui, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Que tristeza. Essas coisas todas, o tempo que nós não usamos para as coisas de Deus, muitas vezes nós dizemos assim: eu sou crente, eu só não tenho tempo de fazer. Eu já fiz muito, eu só não tenho tempo de fazer. As pessoas que usam isso, o seu tesouro, não glorificam a Deus, o seu tempo não glorifica a Deus, e o seu talento não são para glorificar a Deus. Essas coisas podem te levar para dentro ou podem te levar para fora. Quando glorificam a Deus, quando Deus se alegra com o que você fez, do seu tempo, do seu tesouro que Ele te dá e dos seus talentos, Ele diz assim: vem para cá, entra. Mas quando você trabalha na carne, você foi levado pelas vitrines chamativas, você usufruiu só das coisas palpáveis, você não deixou o Espírito te guiar, como eu disse aqui, como eu li aqui no versículo em Gálatas capítulo 5. Você não deixou o Espírito te guiar. Vou ler de novo. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, crucificou com as paixões e com os seus desejos. Então, quando você deseja muito para si, você está sendo menos espiritual, está sendo mais carnal. Quando você deseja para si, para que o nome do Senhor seja glorificado, você é mais espiritual e menos carnal. Por isso que o espírito luta contra a carne contra o espírito. Por que a carne, primeiro fala da carne, a carne, olha lá, versículo 17, a carne luta contra o espírito. Por que ela luta contra o espírito? Porque ela não quer que você enxergue essas verdades que te levarão a agradar a Deus e fazer com que Deus diga para você: entre para o gozo. A carne não quer. A carne são as coisas naturais. Deixa eu te dizer, Satanás domina as obras da carne. Sabe por quê? Porque ele não sabe fazer as coisas espirituais. Ele tem algum poderzinho em fazer algumas coisas, mas as coisas espirituais, principalmente, levar você para morar no céu eternamente, ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer, ele não sabe tratar de ressurreição. Ele não sabe. Então ele faz de tudo para te segurar aqui embaixo, para que você goste disso aqui. E quanto mais você gostar da terra, mais você vai ter paixão pela terra e menos vontade você vai ter de ir para o céu e largar aqui. Quanto mais você se agarrar nas suas coisas materiais, mais você vai chorar as coisas que você perde. E muitas vezes o Senhor nos permite perder algumas coisas materiais para que nós nos desagarremos delas. Pense nisso.
Então, o Satanás não sabe fazer coisas espirituais, pelo menos no nível de Deus. Satanás não sabe fazer aquilo que Deus preparou, uma morada espiritual maravilhosa. Ele não sabe. Então, o tempo todo ele vai fazer você se agarrar com as coisas naturais. Mas o homem espiritual é um homem dependente de Deus. O homem espiritual não fica preocupado. Como é que eu vou fazer? Ele pergunta a Deus e Deus faz assim. Lembra que eu preguei domingo passado? E nos outros domingos? Sempre isso. Lembra de Davi? Eu vou, Senhor, eu vou alcançá-los, eu vou na guerra contra eles, eu devo ir aonde eu vou, como é que eu faço? Mas as carnais, você fica fazendo cálculo e pedindo às pessoas. O gostoso não é você sair buscando, consegui aqui. O gostoso é você ligar e dizer assim, Senhor, ligar para ele, falar em oração, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o meu coração descansa em Ti. Esse é que é o gostoso. São as coisas espirituais. Você aprendeu então nesse dia que você precisa treinar a vencer, passar por cima dos obstáculos ou contornar os obstáculos. Se você não fizer isso, você vai ser levado pelos obstáculos, pelas vitrines da carne. E as coisas espirituais ficarão muito longe da sua vida. Deus abençoe. Eu quero orar agora por você. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que há pessoas agora nesse momento dizendo, Senhor, eu quero ter uma vida espiritual, eu quero ser uma vida em forma de culto. Senhor, eu quero usar as coisas materiais, porque elas são inerentes ao mundo, ao ser humano que estão aqui, mas eu não quero me agarrar a elas. Me ensina, Senhor. O Senhor já nos ensinou, Pai, no domingo passado, que nós precisamos nascer do alto. Nós nascemos do alto, Senhor, então agora nós temos que trabalhar isso, Senhor, exercitar isso na nossa vida, lendo a palavra, orando, aplicando aquilo que o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter uma vida espiritual que agrade a Ti, que a nossa vida, o nosso tempo, o nosso tesouro, nossos talentos sejam só para Te agradar. Eu peço isso, Senhor. Trabalhe isso na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nossa mensagem é esta. Agora, nesse final, eu quero parabenizar. Hoje é o Dia das Mães. Eu quero parabenizar a todas as mães. A você que ainda não é, mas vai ser também pela fé. Todas as mães. E nesse momento eu quero fazer uma oração especial para você que é mamãe. Então eu queria pedir que todas as mães que estão aí ao alcance da nossa gravação, agora, colocasse diante de Deus a sua vida. Deus confiou a você uma tarefa tremenda, como esposa e como mãe. Uma tarefa tremenda. É de ensinar os seus filhos, juntamente com o marido, mas você tem um fator preponderante nesse desafio. Ensinar os seus filhos, guiá-los, que você seja uma mãe espiritual, uma mãe que se desvia do mal, uma mãe que protege os seus filhos do mal, uma mãe que tenha coragem de dar a sua vida para que o seu filho aprenda a palavra. Joquebede, uma mãe tipo Joquebede, que entendeu que Deus tinha um plano na vida de Moisés e fez o que fez para que Moisés não morresse, se sacrificou, e Moisés pôde ser um servo de Deus por causa de Joquebede. Ana, que nem filho tinha e chorava por isso. E quando ela entendeu sobre essa mensagem que nós pregamos aqui, está dentro disso, ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Aí o Senhor,
Porque eu acho que Ana devia estar no seu coração. Eu quero ter um filho porque Penina tem. Eu quero ter um filho porque, quem sabe, o meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, vai me dar alegria nisso. Mas quando ela entendeu, disse assim: eu quero um filho para te entregá-lo, para que ele seja teu. E ela fez isso. Aí Deus deu a ela o filho, depois deu mais 5. Ela que era estéril. Que você aprenda, mamãe, a confiar nas coisas de Deus. Deus abençoe a sua vida. Parabéns. Eu entendo que o papel de mãe o pai não sabe fazer. É alguém que diz assim: eu sou pai e mãe porque eu não tenho uma mãe. Não, ele faz um mais ou menos. Mas o papel da mãe é dado para a mãe. Você tem o dom de ser mãe, minha amada. As noites que você chorou, que você passou com seu filho aí doente no colo, dormindo. Eu sei, a minha esposa, quantas vezes ela fez isso pelas minhas filhas. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e tem te honrado. Há coisas, mamãe, que você não vai ver. Seu filho talvez é pequeno, se o Senhor te levar, você não vai ver. Mas vai acontecer. Da mesma forma, Ele está te honrando. Você pode não estar vendo. Não é em todo caso que Ele vai me honrar, eu tenho que ver. Ele vai te honrar. Quero orar pela sua vida. Vamos orar pelas mães? Amém? Querido Deus e Pai, eu quero colocar agora todas as mães do Brasil na concha da tua mão direita. Oh, Pai, que sejam mães devotas a Ti, sejam mães fiéis a Ti, que com a ajuda do esposo, do sacerdote, possam ter um lar segundo o Teu propósito, Senhor. Que essa família seja uma família que agrade ao Teu coração e que essa mãe, todas essas mães, mas essa, cada uma que está colocando a mão no seu coração, que está orando, recebendo, ela seja grandemente abençoada a ponto de ter em todas as situações difíceis a saída dada por Ti. Da saúde, da fé e a autoridade a cada mãe, em nome de Jesus. Amém. Mamãe, um beijo. Deus abençoe. Amém, amém, amém.